Bom dia, a graça e a paz a todos os amados eleitos do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma manhã abençoada que o Senhor nos concede para estarmos juntos aprendendo mais uma porção da palavra de Deus. O estudo hoje terá como título A Carne e o Espírito segundo a Graça. Título do estudo: A Carne e o Espírito segundo a Graça. Não deu nome? Eu sei. Antes de iniciarmos, queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gálatas 5, versículos 16 e 17. Gálatas 5. Gálatas 5, versículos 16 e 17. 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Magnífico Deus e Pai eterno, estamos aqui em mais uma manhã, Senhor, reunidos na Tua Santa Presença, para estarmos estudando, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Que o Teu Espírito nos direcione, que o Teu Espírito fale conosco, que o Teu Espírito nos dê o discernimento desse estudo, dessas palavras que vão ser ditas aqui, Pai, e que seja tudo para a glória e honra do Teu magnífico e santo nome, Senhor. Te somos gratos por mais uma manhã abençoada, por este ar que respiramos, ó Deus. Somos gratos a Ti pelos Teus eleitos que já se encontram neste local, aqueles que porventura ainda hão de chegar, Senhor, e também rogo por aqueles que não vão poder estar aqui nesta manhã. O Senhor bem sabe o porquê de cada um, ó Deus, mas em todas essas coisas, Pai, conforme diz a Tua palavra, somos mais que vencedores, e que seja assim, amém e amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos aí, no livro, os Gálatas 5, 16 e 17, que existe uma realidade em nossas vidas. O apóstolo Paulo ele está ensinando aos Gálatas que eles devem andar em espírito para não satisfazer os desejos da carne, ou as concupiscências da carne, né? Eu não gosto muito de falar os desejos, mas o correto é concupiscências, porque desejos carnais têm os desejos bons e tem os desejos ruins, né? Quando a gente fala de concupiscência carnal, ou de Davi concupiscência carnal, estamos falando de todos aqueles desejos que não prestam, que não servem para nada, né? Que não vai nos acrescentar nada e que ainda vai nos fazer errar diante de Deus. Então ele está dizendo, andar em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Quando eu ando em espírito, quando você anda em espírito, você jamais vai satisfazer os desejos ou as concupiscências da sua carne, correto? E aí ele explica o porquê de termos que andar sempre em espírito, porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. O que é militar? É guerrear, é lutar, né? É brigar um contra o outro. Ele explica por que eles brigam, por que eles militam um contra o outro, porque são opostos entre si, né? Eles são opostos um do outro, correto? Não sei se você já viu aqueles desenhos animados, né? Quando
o personagem ele está com vontade de fazer alguma coisa, aparece um anjinho, né, do bem de um lado do ombro dele e um anjinho mal do outro lado ali do ombro dele. Aí um fala: meu filho, não faça isso. E aí o outro anjinho mal fica falando: não, faz sim, faz sim. Vocês já viram no desenho que acontece esse tipo de coisa? Não é? É assim a luta entre a carne e o espírito. Né? O espírito diz: olha, meu filho, isso não é bom para você. E a carne fala: não, vai. Então é essa luta, essa briga que existe em nossas vidas, correto? E aí ele diz que eles são opostos entre si e que nós devemos andar em espírito para que não façamos porventura o que é do nosso querer, que é do nosso desejo, ou do simplesmente desejos carnais, ou concupiscências carnais, correto? Então, mediante essa verdade, nós vamos entender um pouquinho essa questão de carne e espírito, né, dentro da visão da graça de Deus, correto? Então, o propósito desse estudo, né, é mostrar a importância de conhecer essas duas naturezas que existem nos crentes, a natureza carnal e a natureza espiritual. Só a palavra de graça pode cortar e separar estas duas naturezas, para que o crente possa identificar o pecado no seu corpo e a perfeição no seu espírito. Né? Porque o pecado no seu corpo e a perfeição no seu espírito. Mas, pastor, eu não ando por aí pecando. Né? O pecado no corpo, né, a nossa parte carnal, ela é pecaminosa. Né? Nós vamos ver que ela tem essa inclinação. Então, o corpo não é perfeito, mas o espírito é perfeito. Então, antes de nós nos aprofundarmos nessa questão, precisamos entender que esta condição é diferente, é inerente a todo ser humano, tá? Então, a gente precisa entender que essa condição ela é inerente a todo ser humano, ou seja, ela acontece comigo, ela acontece com você, ela pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com qualquer um. Nós vamos estar também entendendo o porquê disso aí. Não há um ser sequer em nosso meio que viva e ande só em espírito. Nem mesmo Cristo, sendo Deus, pôde fugir a esta condição. Né? Nós aprendemos que Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Né? Vero humo, vero dio. Então o que acontece? Ele, em sua condição humana, ele teve as mesmas provações que nós temos. Ele passou pelas mesmas condições que nós passamos. Não é? Lá em João 1,14 diz lá, olha: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Correto? O verbo se fez carne, a palavra, Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra é bem clara: ele se fez carne. Por que eu estou falando isso? Porque eu já peguei irmãos, até mesmo no curso teológico, acreditando que Jesus ele não estava em carne na terra. Né? Ele era tão somente ali uma transmutação, né? Ou uma teofania, conforme a gente conhece. Né? A teofania, que é a materialização do Espírito. Correto? Mas não era estado teofânico, não era nada disso. Ele estava 100% em carne e era ao mesmo tempo 100% Deus. Né? É difícil para o homem carnal entender isso, mas nós que somos espirituais, nós compreendemos que para Deus tudo é possível. Amém? Então a gente observa, a gente aprende em João, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele andou em carne realmente entre nós. Né? Ele realmente se fez homem, a ponto de ele se intitular, né, se auto-intitular o Filho do Homem, né? Demonstrando a sua natureza humana, tá? A sua parte humana. Então, como homem, Cristo ele teve fome, ele teve sede, ele teve cansaço, ele alegrou-se, ele entristeceu-se, ele angustiou-se, ele se exaltou diante das injustiças, ele se compadeceu dos necessitados, ele se comovia e por aí vai. Então, como homem carnal, ele teve todo esse tipo de sentimentos, né? Ele amou, ele tinha, né, todo o sentimento natural do ser humano, né? Todo o sentimento natural. Ele precisava
realmente vir em carne e passar por tudo isso, né, e se oferecer como uma oferta única por todos nós. Se ele vem não totalmente em carne, né, como alguns acreditam, se fosse um estado teofânico, como aconteceu lá no Antigo Testamento, porque é isso que algumas correntes doutrinárias defendem, de que assim como ele apareceu, né, em estado teofânico lá no Antigo Testamento, ele também estava andando ali dessa forma, mas não, a palavra é bem clara. A palavra é bem clara, ele teve realmente que se fazer carne, né, para poder estar aqui e cumprir todo o desígnio do Pai, correto? Então, ele realmente tinha essa natureza humana, conforme nós já explicamos aqui, ele estava passivo de passar por tudo que nós passamos, né? A gente já viu aí na palavra que ele já se entristeceu, a gente já viu que ele já se alegrou, ele já se admirou, né, de algumas situações, ele já se exaltou diante de algumas situações, correto? Ele já se sentiu cansado. Então, tudo isso a Bíblia nos mostra, provando que realmente ele era carne e ao mesmo tempo Deus, né? Então agora, para que a gente continue entendendo isso aí, abra a sua Bíblia lá em Filipenses 1, onde Paulo também vai confirmar essa natureza carnal de Jesus, essa natureza humana de Jesus. Quando eu falo natureza carnal, natureza humana, né, é em sentido figurado, porque a gente sabe que a natureza dele não é a carne, a verdadeira natureza dele é espírito, né? Deus é espírito, não é isso? Então, a sua verdadeira natureza, a sua essência é espírito, mas aqui na terra ele teve que assumir essa natureza carnal para cumprir os desígnios. Filipenses 1, vamos ler do 5 ao 8. Depois você em casa pode meditar nesses capítulos completos, que é muito bom. Filipenses 1, do 5 ao 8. Glória a Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses de onde? Começou no 1. Tá isso não? Não. Peraí. Letra direitinho. Deixa eu ver aqui para vocês. Aqui está. Que eu separei e botei aqui no estudo. Deixa eu abrir lá. Tudo bem, já vou achar lá. Filipenses 1 da Paulo e Timóteo, servo. Correto, isso. Vamos lá, Filipenses 2, 5. Isso aí. Ok? Ok. Ok. Isso aí. Perdoe minha falha e agradeça a atenção dos amados, viu? Glória a Deus. Não te agradecer. Se acontece melhor. Isso, Filipenses 2, do 5 ao 8. Isso. Eu puxo os versículos da Bíblia e coloco aqui no texto para poder ficar mais prático. Então, na hora de copiar, ao invés de eu botar o 2, eu coloquei o 1. Tá certo. Muitas vezes aconteceu isso comigo também. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo
em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Amado, só um minutinho, gente, só um minutinho. Preciso conversar com o irmão ali, rapidinho, tá? Vocês me perdoem. Pastor! Pastor! Peço perdão à igreja, é que está difícil encontrar com o irmão e a gente precisava saber como é que ele está, o que está acontecendo, né? Então não podia desperdiçar essa oportunidade. Eu peço perdão à igreja. Nada. Vamos lá, pessoal. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Correto? Filipenses 2, do 5 ao 8. Então o que acontece, amados? Paulo, ele descreve a situação de Jesus, que sendo Deus, estando e atuando como Deus, sendo ele o próprio Deus, ele não teve por usurpação, né, o ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo, ele veio à terra, ele se fez homem, ele teve esses mesmos sentimentos. E outra coisa que a gente precisa entender em relação a Cristo, não é? É que ele morreu. Ele morreu. Isso não seria possível se ele não estivesse 100% em carne, mesmo sendo Deus. Tá?
Então ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas espera aí, ele morreu, ele foi lá embaixo, ele foi às regiões mais baixas da terra, mas a morte física aconteceu. A morte da carne aconteceu. E precisava acontecer para que fosse validado o Novo Testamento. Né? Então isso também é uma prova contundente de que realmente ele estava em carne. Ele não era simplesmente um espírito encarnado, como alguns falam. Né? Ele simplesmente não se materializou, não. Por isso a necessidade de uma gestação de 9 meses em um ventre humano. Né? Por isso. Então são essas coisas que a gente precisa tentar. Então nós podemos observar, correto? De que existe essa militância entre a carne e o espírito. E que até mesmo Cristo, sendo Deus, estando em carne, ele teve essas necessidades humanas. Conforme a gente já viu aqui, fome, sede, cansaço. Né? Ele se angustiou, ele se entristeceu, ele se alegrou. Então, continuando, queridos. Primeiro ponto, então, desse estudo que a gente precisa entender é que a natureza carnal veio por Adão e a espiritual veio por Cristo. Então, da onde provém a nossa natureza carnal? Do tronco, né? Do tronco da humanidade. Nossa natureza carnal provém de Adão e a natureza espiritual provém de Cristo. Né? E esse prover de Cristo, essa natureza espiritual que vem de Cristo, ela já nos foi dada também lá juntamente com Adão. O Espírito de Deus. Né? Deus deu o Espírito a Adão, soprou em Adão fôlego de vida, que é a alma. Então o Espírito do Senhor, ele já estava no homem quando Adão foi criado. E esse Espírito provém de Cristo. Ele não estava com o Pai no momento da criação, né? Ele estava lá. Deus, Jesus, o Espírito Santo, sendo um só. Façamos o homem. Façamos. Ele não disse, eu fiz o homem. Né? E ele também não falou com os anjos, façamos o homem, porque o anjo não tinha poder para fazer o homem. Quando ele diz, façamos o homem, ele está se referindo a Jesus, ele está se referindo à presença de Jesus, à presença do Espírito Santo. E aí, Deus ele inspira João para falar lá no primeiro capítulo, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E nada do que foi feito sem ele não se fez. Amém? Então, natureza carnal proveniente de Adão, natureza espiritual proveniente de Cristo. Olha, eu soube que teve um professor meu, disse que passamos o homem, os anjos estavam juntos, aí agora está esclarecendo. Passamos o Espírito Santo, Jesus E Deus. e Deus. Quando eles passamos, como é que o professor vai me dizer que passamos o homem e os anjos estavam juntos? Está errado, né? Eu questionei com ele sobre isso. Aí, não, deixa para lá, vamos aí, continua a aula. Mas aquele poder de mim, agora você está me dando um respaldo concreto. Deus ele não poderia convocar os anjos para ajudá-lo a fazer o homem. Exatamente. Ele tinha todo esse poder. Né? Ele tinha todo esse poder. Então ele não precisava da ajuda dos anjos. Ele também não precisava consultar aos anjos. Né? E aí quando a gente observa lá em João, a gente vê que esse façamos dizia respeito, né, a essas três revelações, né, ou a essas três manifestações de Deus, correto? Porque essa manifestação, pessoal, ela não aconteceu só quando Cristo se encarnou, não. Essas manifestações, elas já aconteciam antes da fundação do mundo. Né? Nós podemos observar, a gente já viu aí algumas vezes lá no Antigo Testamento, né, que principalmente ali quando Abraão, né, está ali perante a cidade de Sodoma e Gomorra, que aparecem três ali com ele. Aquelas três figuras ali, né, que supostamente seriam três anjos, na verdade é uma manifestação de Deus ali. É uma manifestação de Deus. Né? Um fica com Abraão e dois vão em direção à cidade.
Deus fica, né? E ele vem em forma de Cristo e em forma do Espírito Santo. Um ficou e dois vieram à terra. É uma representação do que viria a acontecer mais tarde, né? Primeira manifestação como Filho, segunda manifestação como Consolador. Então vamos lá. Voltando aqui à questão dessa natureza carnal, tá? Então a natureza carnal provém de Adão, a natureza espiritual provém de Cristo. O próprio Cristo foi um exemplo do processo que já está acontecendo em nossas vidas. Que processo é esse? Que exemplo ele nos deu? Que processo é esse que está acontecendo nas nossas vidas? Não é? A gente observa o seguinte: Cristo, ele veio ao mundo, ele cumpriu a vontade do Pai, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e foi para a glória. Sabe o que eu vejo aqui? Ele nos mostrando o que vai acontecer conosco, ou o que já está acontecendo conosco, não é? Cremos na palavra, estamos andando segundo a palavra de Deus, não é? Esse corpo carnal, ele vai perecer e todos nós seremos transformados, teremos corpo glorificado. É por isso que Paulo diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Correto? Assim como foi com ele, será conosco também. Então, ele nos mostra, ou ele nos deixou, um exemplo do que vai acontecer conosco. Ele andou em obediência, cumpriu a vontade do Pai, teve um corpo transformado, um corpo cheio de glória. Nós estamos andando aqui em obediência, cumprindo a vontade do Pai. Vamos morrer nesse corpo carnal e vamos ser transformados e estar em corpo de glória. Fala, pastor. Sabe? Porque aqui de Romanos 8, 29 a 30, dá um assunto final. Romanos 8, 29 a 30. Veja aqui. Ele fala no plural, né? Romanos aonde, pastor Andrade? Romanos 8. De 29 ao 30. Porque aos que não desconheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Né? E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, eu na faculdade, quando eu estudei, vieram contra mim quando eu disse: nós somos o corpo glorificado. Aí eu citei Romanos 8, né? Sim, 8, 29, 30. Eu citei. Aí eu falei: mas isso aqui não tem nada a ver, não. Tem a ver com o senhor. Por que o apóstolo Paulo é assim? Amado, nós já temos um corpo glorificado. Ainda não se manifestou, mas vai se manifestar. Porque olha que a esses, não está no plural, também glorificou. Que se glorificou. E esse também glorificou, já está presente. Nós nascemos glorificados. Aí eles não tem problema. Aí ficaram bem quietinho e continua a alma. É isso aí. Mas essa glorificação não seria já aconteceu ou seria só É por isso que o tratamento da igreja? Mas essa glorificação vai ser só quando nós tivermos nossa presta atenção. É por isso que eu estou tendo cuidado de falar aqui que está acontecendo em nossas vidas. Porque essa justificação, essa transformação, essa glorificação, ela já está acontecendo em nossas vidas. Já está acontecendo. De que forma? Nós já somos salvos. Nós já somos eleitos. E isso para a gente é uma glória. Nós já estamos sendo justificados, nós já estamos sendo transformados, nós já estamos sendo glorificados. Né? Ou se colocar de uma forma diferente, já fomos glorificados. De que maneira? Pelo simples fato
ou pelo simples privilégio de sermos chamados por Deus, de sermos resgatados pelo Senhor. Transformação, né, só vai acontecer naquele grande dia. Transformação do corpo carnal pelo corpo espiritual, correto? Ali vai ser o ápice da glorificação, tá? Ali vai ser o ápice da glorificação. Que nem aconteceu com Cristo, quando Ele ressuscitou e Ele chama a atenção dos discípulos que não tocassem nele, porque Ele ainda não tinha sido glorificado, Ele ainda não tinha sido recebido na glória. Então, glorificação no âmbito espiritual só naquele grande dia, tá? Só naquele grande dia. Isso. Nós já estamos usufruindo dessa situação, tá? Nós já estamos usufruindo disso. E quando é que vai acontecer na sua totalidade? Quando nós tivermos o nosso corpo transformado, tá? Aí sim. Aí vai ser o ápice dessa transformação, vai ser o ápice dessa glorificação. Bom? Corretamente. Deu para explicar, pastor? Corretamente. Quando eu me enrolar, vocês me ajudam aí, nós gente. fomos escolhidos, quer dizer, predestinado e escolhido para ser glorificado, mas essa glorificação só no dia, igual o pastor falou, quando nós recebemos um corpo incorruptível. Exatamente. Aí sim. Correto. Está correto, é isso aí. Nós estamos sofrendo, vivenciando esse processo aqui, né? Nós já estamos em processo, estamos nesse processo. Agora, o ápice dessa transformação é naquele grande dia. Essa glorificação do corpo só naquele grande dia. Correto? Fala, Marta. Pastor, então, nessa situação aí, que há um grande perigo, porque tem muita gente confundindo que achar na graça pode fazer tudo, porque já é glorificado, já é santificado, já é. Só que está se esquecendo de um detalhe. Nós estamos passando, né? Tudo vai acontecer depois, né? Quando chegar aquele grande dia. Só que tem gente que quando a gente fala que nós já somos santificados, nós somos salvos, acha que, como já falei aqui, que nós estamos numa seita, nós não estamos seguindo uma seita diferente, algo ritual. Só que as pessoas estão esquecendo outra coisa. Então, falando que conversar com as pessoas, nós vivemos um perigo iminente. Porque tem gente que acha que ele está podendo fazer tudo e nós não estamos podendo fazer tudo. Nós é que temos que ser muito mais cautelosos do que ele lá fora. Com certeza. Ele está fazendo rituais, está fazendo certas coisas, fazendo coisas que não se deve, está pagando preço. Deve subir, deve descer para lá, a igreja eu não critico, entendeu, pastor? Eu sempre estou junto com essas pessoas que fazem, eu não critico. Não estou à altura de criticar ninguém nessa situação. Cada um faz da maneira que acha que deve fazer. Eu aprendi dessa forma, o certo é esse, então eu tenho que fazer o que é certo. Só que nós vivemos um perigo iminente por causa disso. Porque tem pessoas do nosso meio, né, eu já vi, que ele já disse, eu posso fazer qualquer coisa. Posso roubar coisa do irmão, posso fazer, posso conhecer, posso aquilo, porque diz que já está salvo. Não pode ser assim. Eu acho que nós vivemos mais cautelas do que muitos que estão aí fora que estão fazendo certos rituais. Com certeza. A pessoa que diz esse tipo de coisa, eu até acredito que não foi ninguém daqui que falou isso, não foi, porque não. aqui a gente não ensina dessa forma, muito pelo contrário. Né? A maior prova disso é o que a gente está trazendo aqui hoje, esse estudo, né? A carne e o espírito segundo a graça. A gente está vendo que existe realmente, né, essa natureza carnal. Nós ainda estamos em carne, nós ainda estamos sujeitos a errar. Então, é o que a gente está vendo aqui. O que a irmã está falando, eu sei que não é absurdo, porque eu já vi muito isso por aí. Né? E algumas pessoas já chegaram até a mim também, falando assim, olha, não tem aquele irmão falando assim e tal, né, que é da igreja tal, poxa, ele veio me dizer isso assim, eu falei, não leva mal não. Nessa questão aí ele está errado, porque graça não é isso aí não. Né? Então, eu já presenciei esse tipo de coisa. Então, realmente, acontece de alguém extrapolar? Acontece. Acontece de alguém vituperar o evangelho? Acontece. Né? A gente precisa tomar cuidado com isso aí. Até porque, por causa da mudança de muita coisa assim, mudou na minha vida, coisas que eu já não faço mais. Sim. Né? Conforme eu já falei aqui, tem pessoas que me convidam até para oração. Vem, amado, eu estou convidando você para vir na oração. Só que, olha só, a gente vai fazer um propósito. Aí tem pessoas assim que são mais íntimas comigo, eu falo. Tem outras pessoas que eu já não falo, né? Porque eu não sei nem como é que ela participa daquela situação, né? Então, para quem eu posso até explicar porque eu não faço,
pessoas ouvem e entendem. Ela também não me deixou de chamar para fazer oração, não. Continua me chamando para fazer oração no lar. É porque quando eu vou, eu falo, Senhor, eu disse para ela que eu não faço. Mas eu quero que tu opere minha vida, para que ela venha entender que o que tu vai fazer ali é verdadeiro. Eu só precisei ter fé. Né? E foi o que eu tenho feito ultimamente. Eu vou, falo para a pessoa, tem pessoas que eu falo, tem outras que já não entende, não aceita mesmo, entendeu? Mas aí para mim ficar lá na minha, já sei que ela não aceita nem problema. Né? Mas eu tenho pedido a Deus isso assim, pastor, porque a gente tem que pedir, porque tem pessoas que não entendem o que a gente fala. Né? Verdade. Então são esses tipos de coisa que a gente tem que lidar, né? A gente precisa saber lidar com isso. É justamente isso aí que Jesus passou que nós vamos passar, né? Correto. Então, pessoal, dando continuidade aqui, eu quero que você abra em Romanos 6,5. Nós vimos que temos essas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Natureza carnal proveniente de Adão e a espiritual proveniente de Cristo. Né? Nós vimos aí que o próprio Cristo foi exemplo da transformação que aconteceria nas nossas vidas, né? Que é justamente essa transformação da carne, de um ser carnal para um ser 100% espiritual. E aí, Romanos 6, Paulo fala sobre isso aqui. Romanos 6, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Né? Então, assim como aconteceu com ele, dele ter padecido, dele ter morrido, ressuscitado, né? E ressuscitado ao terceiro dia, Paulo está dizendo que nós seremos semelhantes a ele, acontecerá conosco da mesma forma que aconteceu com ele. Né? Então ele foi um exemplo do que aconteceria nas nossas vidas. Então nós podemos testemunhar de que a glorificação é real, de que essa transformação é verdadeira. Ele nos mostrou isso, ele mostrou isso aos seus seguidores, que essa transformação era verdadeira, não era conto da carochinha, porque muitos não acreditavam na ressurreição. Né? Existia um grupo religioso político naquela época que não acreditava na ressurreição, correto? Então o que acontece? Ele foi o exemplo, ele deixou bem claro que a ressurreição era verdadeira. Não só ele ressuscitou, como a palavra também nos mostra que outras pessoas apareceram também, correto? Então, porque somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Tá? Então vai acontecer do mesmo jeito conosco. Tá? O corpo carnal vai morrer, mas um belo dia nós ressuscitaremos com o corpo de glória. Amém? A honra e glória do Senhor. Quando Cristo morreu, o velho homem morreu, ele ressuscitando, nós estamos em Cristo, uma nova fase, uma nova vida, uma nova aliança, em tudo que ele deixou para nós dar no procedimento, né? Essa questão de morte, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Existe uma coisa chamada mortificação da carne, né? Que a morte da carne vai ser quando a gente for, né, botar aquele gasalhozinho de madeira. Ali não acontece a morte da carne. Tá? Existe uma coisa na nossa vida chamada mortificação da carne, que é o controle do espírito sobre a carne. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, a gente vai entender melhor essa questão aí. Ok? Então nós vimos aí que existe aí essas naturezas. Então, estaremos a partir desse ponto usando a figura de Adão como a representação da carne e a de Cristo como figura do Espírito, tá bom? E veremos aí que as obras da carne levam o homem à condenação e as do Espírito à salvação, correto? Então nós vamos ver alguns versículos aqui, onde nós vamos ter aí Adão como figura da carne e Cristo como figura do Espírito, tá bom? A carne constitui muitos como pecadores, o Espírito constituiu muitos como justos. Como assim? Romanos 5,19.
Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Correto? Então a carne constituiu muitos para o pecado, né? Ou a carne trouxe o pecado, mas o Espírito, que aí no caso é Cristo, né? Ele nos trouxe o que? Vida, justificação. Correto? Por isso que eu separei esse versículo. Pela desobediência de um só homem, que é Adão, a representação da carne, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, que é Cristo, a representação do Espírito, muitos se tornarão justos. Correto? Carne constitui pecado, o Espírito constitui vida. A carne trouxe a transgressão, o Espírito, o dom da vida. Adão nos matou temporariamente, Cristo salvou muitos para sempre. Abra aí Romanos 5,15. Você já está em Romanos? É só ir lá no versículo 15, Romanos 5,15. Todavia, não é assim o dom gratuito como uma ofensa. Porque se pela ofensa de um só, né, que é Adão, a representação da carne, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo, a representação do Espírito, foram abundantemente sobre muitos. Correto? Então vocês entenderam isso aí? Vamos lá, pastor, qual o capítulo? Romanos 5,15. É isso aí. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um só, morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Correto? Só para a gente entender que a natureza carnal não nos traz proveito algum. Tá? A natureza carnal não nos concede nada de grande valor, tá? Ou nada de valor significativo, mas o Espírito sim. Em todas as coisas o Espírito é que nos edifica, tá? O Espírito é que nos mantém sãos na presença de Deus. Romanos 5,18. Aí a gente vê que a carne trouxe condenação e o Espírito a justificação. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, né? A atitude carnal de Adão, assim também por um só ato de justiça, a atitude de Cristo, do Espírito, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Bem? Então a gente entende, conforme eu já estou falando aqui, que carne nunca vai trazer nada de bom, nada significativo à nossa salvação, tá? Ou à nossa vida. É aquilo que eu falei, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de desejos carnais, porque nem todos os desejos carnais são lascivos, correto? Você querer o bem do teu próximo, você ajudar o teu filho, isso é desejo carnal, né? Você querer conquistar algo na tua vida, isso é um desejo carnal. Então, quando a gente fala aqui dos desejos carnais, a gente se refere àqueles desejos que são lascivos, aqueles desejos que podem gerar morte espiritual, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Por isso que Paulo falou que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque ambos são opostos entre si, tá? São opostos. Eles nunca vão andar de mãozinha dada pelo campo, tá? A tua carne e o teu espírito nunca vai andar de mão dada pelo bosque. Isso nunca vai acontecer. Tá? Por isso que Paulo, em seus ensinamentos, sempre alertando os irmãos para não dar lugar à carne, ao desejo carnal, tá bom? Mas para que andem sempre em espírito, correto? Sabe de uma coisa interessante que a gente observa nos ensinamentos de Paulo? A gente fixa muito em um ponto, né, que é a graça de Deus, né? Glória a Deus, amém. Paulo é fantástico no que diz respeito ao ensinamento da graça, mas existem outros pontos que Paulo atacou veementemente. E um desses pontos
é justamente a natureza carnal do ser humano. Ele lutou muito contra a natureza carnal. Não só contra a natureza carnal dele, mas também com a natureza carnal dos irmãos pelas igrejas. Ele lutava muito contra isso. Ele combatia muito essa questão da natureza carnal. Tá? Se você observar, se você desviar um pouco o teu foco da questão do que ele fala em relação à graça e começar a perceber outros ensinos que ele traz, como essa questão de cuidar do Espírito, para que o Espírito possa mortificar, né? Através do Espírito a gente possa mortificar os desejos carnais, então você vai ver que ele combateu muito isso aí. Tá? Combateu muito, por quê? Porque é algo difícil de ser combatido, não é fácil, é difícil. Tá? Mas é impossível? Não. É uma coisa que eu já trago comigo, né? bem, desde a época de obreiro ainda, eu tenho esse conceito comigo. Tá? Tirar o povo do Egito foi fácil. Foi fácil tirar o povo do Egito. Difícil foi tirar o Egito do povo. Difícil foi tirar o Egito do povo. Tirar o povo do Egito foi muito fácil. Agora tirar o Egito, né, de dentro do povo, meu amigo, isso foi difícil. Né? Deu trabalho. Deu trabalho. E até hoje é assim. E até hoje é assim. Hoje em dia, o povo, a lei, o povo daquele hoje, o povo é difícil tirar o povo da lei. Isso aí. Mas a graça é muito melhor. Glória a Deus por isso, né? Então, amados, dando continuidade a essa questão, nós vamos ver agora um segundo ponto a ser entendido. Né? Nós observamos aí que as obras da carne não trazem proveito algum, mas sim as obras feitas no Espírito. Nós vimos aí essa figura de carne e Espírito em relação a Adão e Cristo, as obras de Adão, as obras de Cristo. Né? Segundo ponto que precisa ser entendido é que a carne é fiel ao pecado e o Espírito é fiel a Deus. Tá? Mas como assim, pastor? Carne fiel ao pecado? Como é que é esse negócio? Espírito fiel a Deus? Paulo, nos seus ensinamentos lá, aos Coríntios, ele faz menção de um detalhe que nós devemos levar em conta. Tá? Vamos lá em 2 aos Coríntios 4, 7. Isso, 2 aos Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Isso já foi até comentado aqui. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Bem, olha só que coisa interessante. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro? O Espírito. O Espírito de Deus. O Espírito Santo. Temos, porém, esse tesouro. O Espírito Santo de Deus em vasos de barro. Quem é vaso de barro? O homem. Somos nós. Por quê? Que temos um tesouro em um vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, para que nós, em si mesmos, não venhamos a nos gloriar de nada, porque não somos capazes de fazer nada pela nossa carne, senão pelo Espírito. Correto? Então o Espírito de Deus é algo valiosíssimo. Amém. O Espírito de Deus é um tesouro que nós possuímos. É uma riqueza sem precedentes que nós possuímos. E nós possuímos essa riqueza em vasos de barro, ou seja, no corpo carnal. E aí por que Paulo fala em vasos de barro? Vasos de barro tem valor significativo? Nenhum. Nenhum. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com vasos de barro, né? Já tivemos a oportunidade de trabalhar com cerâmica, vasos de barro. Então a gente ia na olaria, comprava os vasos, pintava e vendia. E é baratinho. Você chega numa olaria e você vai ver que é baratinho aqueles vasos. A gente comprava uma certa quantidade para poder pintar, para acrescentar algum valor a ele e ser vendido. Correto? Então, o que acontece? Vaso de barro, algo que não tem muito valor. Tá? Não tem valor hoje,
naquela época muito menos, porque naquela época o que se usava de vaso de jarro, olha, era coisa, e o de barro era que nem lixo nas esquinas. Era que nem lixo nas esquinas o vaso de barro naquela época, correto? Então temos um grande tesouro. O que é tesouro? Algo de valor inestimável, tá? Inestimável, correto? Por exemplo, aquele carro ali, ele tem um valor, ele tem um certo valor. Ele é um tesouro? Não. Uma mansão tem o seu valor. É um tesouro? Não. Tesouro é tudo aquilo que extrapola, tudo aquilo que é muito, tudo aquilo que é demais. Isso é tesouro. Aleluia. Né? É como os árabes, por exemplo. Os árabes, eles têm um verdadeiro tesouro em suas terras, que são, né, os reservatórios de petróleo, que não é um verdadeiro tesouro. Né? A gente até comentou aqui, eles são riquíssimos. Não aparentam não, mas são riquíssimos, porque eles têm um verdadeiro tesouro no país deles, que são os reservatórios de petróleo. Né? Então fica todo mundo ali pianinho com eles, porque se eles cismarem de não dar petróleo para ninguém, o mundo, né? O negócio fica estreito, entendeu? Então, quer dizer, tesouro é isso. E é o que Paulo está falando, olha, a gente tem um tesouro em vaso de barro, ou seja, nessa carne aqui que não vale nada. Vale nada. Né? Então, como é que a carne ela é fiel ao pecado? Você quer ver uma coisa? A gente vai falar ainda um pouco mais sobre isso. Irmão, a gente abre a boca ou a gente toma atitude ruim com muita facilidade. Com muita facilidade. As atitudes boas, os bons pensamentos, as boas palavras, nem sempre saem com tanta facilidade de nós quanto as coisas ruins. Isso já aconteceu muito na minha vida. Eu sou, graças a Deus, eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito autocrítico. Então eu me olho no espelho, né? Não precisa ninguém falar para mim, pastor, vai se olhar no espelho porque eu me olho, né? Então eu faço uma análise de mim mesmo. E eu identifico os meus erros, eu identifico os meus pontos fracos para poder trabalhar em cima deles, correto? Então é assim que a coisa funciona. Então, por mal, o nosso pé é ligeiramente rápido, né? Para falar mal de alguém, para se injuriar contra alguém, para defamar alguém, apontar alguém. É muito rápido para o ser humano fazer essas coisas, mas para fazer o bem, aí ele pensa, né? Ele vê se pode, ele vê se vai dar, ele vê se ele está afim. Mas por mal não, por mal a carne é muito rápida, né? Coisa rápida. É tão rápido que o homem ele pratica o mal e depois, ai, não podia ter feito isso, né? Porque a carne é muito rápida por mal. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente abre a boca, fala meia dúzia de palavras, ofendeu, atingiu, machucou, ai, perdoa, desculpa. A natureza carnal é assim, amados. A natureza carnal é assim, né? Então é por isso que ela é fiel ao pecado. Se a gente não mortificar, se a gente não combater contra a carne, uma coisa que eu aprendi, né, antigamente eu fazia muito isso também, Senhor, queima minha carne. Senhor, queima minha carne. Né? Parece até que Jesus é churrasqueiro. Queima minha carne, mata minha carne, Jesus. Mata minha carne. Né? Aí depois o Senhor falou comigo que isso estava completamente errado. Completamente errado. Sabe quem é que tem que mortificar a tua carne? Não é Jesus não, é você. O que você precisava para mortificar a tua carne, Ele já te concedeu. As ferramentas que nós precisávamos para ter a nossa vida transformada, Ele já nos concedeu. Amém. Tá? Foi o suficiente o que Ele nos concedeu para que nós tivéssemos a nossa vida transformada. Tá? Então, não adianta eu ficar pedindo para Jesus queimar a minha carne, porque é eu que tenho que vigiar. Sou eu que preciso tomar cuidado. Sou eu que preciso estar atento. Sou eu que preciso ter mais amor no coração. Sou eu que preciso medir as palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Cláudio, o senhor mandou um tema muito interessante, porque eu acabo de falar de uma irmã, eu gostaria muito que o senhor comentasse. O senhor está dizendo que nós é que temos que trabalhar essa carne. No entanto, a palavra diz que quando nós estamos ouvindo a palavra da graça e do
Sim. O Espírito Santo vai nos dando Aham. uma maravilhosa Isso. limpeza. Eu acabei de dizer isso aqui para a irmã, ou melhor, nós chegamos. Aham. E nessa ouvir, porque não teria outra razão do senhor estar aí pregando Sim. do que essa. O senhor acabou de estar fazendo uma pregação muito maravilhosa entre a carne e o espírito. Tá certo? Correto? E aí, o espírito vai fazendo essa limpeza, Faz. e nós então temos que nos alertar, para não ter nem pensamento mal, porque Correto. é só as atitudes e a palavra, o pensamento, porque às vezes o irmão, por alguma razão, faz alguma coisa, e o pensamento do irmão te joga, eu estou falando, não está entendendo, tchau, benção. Aham. E quando está falando, não está entendendo, então vamos fazer por onde entender. E onde é que nós vamos fazer? Pelas atitudes que esse Espírito Santo, a Ele toda honra e toda glória, que é comigo, acontece isso. Aham. Vai mudando, vai nos mostrando e vai então nos glorificando, como o Senhor disse aí. Isso aí. Naquele grande dia, então a glorificação é total, porque nós largamos esse corpo. Aham. Que é um corpo que luta, como o senhor acabou de É isso aí. desculpa, tá? Correto? Mas ali sim, a glorificação é total. É isso A aí. mesma coisa aconteceu com o Senhor Jesus. Ele foi glorificado quando ele subiu aos céus, porque até então, Correto. ele, como o Senhor pregou, ele estava no corpo de carne, ele era um homem como outro qualquer, embora não passe a glória dele fora. Correto. Gostaria que o É senhor isso aí. comentasse o que A irmã está certa em número, gênero e grau. Por isso é que eu falei aqui que a ferramenta já nos foi dada. Aquilo que era necessário para que eu modificasse a minha carne já foi dado, que foi o que a irmã falou, o Espírito. Tá? Então ele não vai fazer, ele já fez. Ele já te deu a ferramenta, que é o Espírito Santo. Né? É esse Espírito que vai nos direcionar. Essa luta da carne contra o Espírito é isso aí. É o Espírito Santo de Deus, né? Sobrepujando os nossos desejos carnais. Correto? Falando conosco, olha, não é assim. Não faça isso. Não, o caminho não é esse. Correto? Então, a ferramenta já foi dada. Né? É por isso que eu estou falando, não adianta ficar pedindo para Deus queimar a tua carne, porque Ele já te deu o que você precisa para ter a sua carne mortificada, que é o Espírito Santo. Né? Ele é que nos direciona, Ele que nos guia, Ele que nos orienta, correto? Então, já está em nós. É por isso que eu estou falando que a ferramenta já foi dada, né? Que é o Espírito Santo de Deus, correto? Então, se você não andar em Espírito, o que Paulo falou? Olha, andar em Espírito. Andar em Espírito. Né? E jamais cumprir as concupiscências carnais. Correto? Então, aquele que está seguindo, né, a orientação do Espírito de Deus, que está andando segundo o Espírito Santo, ele jamais vai cumprir as concupiscências da carne. Correto? Aquilo que eu falei aqui, de vez em quando a gente pode vacilar. Mas por que ele está conosco? Para falar, opa, não, para cá. Ah, gente, né? Aí você vai sempre se colocando na posição correta, porque ele está sempre te orientando. Correto? Bom, mas eu estou no caminho. Existem, amados, pessoas, assim como foi antigamente, existem pessoas que resistem ao Espírito de Deus. Né? Existe isso por aí também, correto? A gente não precisa entrar em detalhe, que a gente sabe, né, que tipo de pessoas são essas, aquela coisa toda, e às vezes até mesmo um filho que ainda não tem, que ainda não está devidamente preparado, que ainda não deixou que a palavra tomasse conta dele devidamente, né? Aquela pessoa que está ali e ele está começando a aprender, ele está começando a entender, então muitas vezes a carne quer fazer, a carne quer acontecer, correto? E ele resiste ao Espírito de Deus, mas aquilo que a gente já falou aqui no momento certo, na hora certa, Deus ele age por completo, faz a obra por completo, transforma por completo, e aí é uma bênção, tá? Mas existe essa luta, né? A gente precisa vigiar sobre isso aí. A missionária falou algo importante, que já estou glorificado, já estou salvo, e vamos que oba, não é assim não, né? Paulo fala sobre isso, então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, né?
Precisa tomar cuidado com isso. E é isso que Paulo combate. É essa luta que eu vejo, né, no apóstolo Paulo. Ele está instruindo o trabalho que ele teve de instruir as igrejas nessa questão da carne e espírito. Né? Ele teve trabalho. Se você prestar atenção nas epístolas dele, você vai ver que ele está sempre citando essa questão aí, né, da carne e do espírito, onde ele está sempre alertando que o povo tem que andar em espírito. Correto? Sempre andando em espírito. Então, tomando cuidado com isso aí. A honra e glória do Senhor. Glória a Deus por isso. Não tem essa. Oi? Muito povo não tem essa predisposição, essa consciência de andar em espírito. Que a maioria não anda em espírito. Devido ao quê? Devido à iniquidade, grandemente, quase todo mundo. Porquanto eu tenho dito uma coisa, quase 90% do povo, 90% do povo ainda anda debaixo da consciência da carne, não tem o Espírito Santo fluindo da maneira que ele gostaria. 90%, 10% só a minoria. Então, aí a gente tem que lembrar, cuidado, não satisfazer a consciência da carne. Porque às vezes a gente erra, mas uma coisa é errar, outra coisa é satisfazer a consciência. Errar pode, o negócio é satisfazer. Concorda comigo? É isso aí. Uma coisa que eu aprendi, né? O passarinho, ele pode voar por sobre a minha cabeça. Ele não é proibido de voar, né, por cima da minha cabeça. Agora eu não posso permitir que ele faça ninho na minha cabeça. É isso aí. Né? Não pode voar. Mas aqui tu não vai fazer ninho, não. É isso é assim. Glória a Deus. Oi. Ia ser bonitinho o seu Ia ficar bonito, né? Ia ficar bonito. Né? Dando com passarinho e tal. Eu preferi uma águia. Né? Uma águia ficaria mais bonita, né? Uma águia. Eu admiro muito a águia, né? Certa feita o Senhor me deu uma palavra, né, usando a águia como exemplo, né? É muito bonito, eu admiro muito essa águia. Ela tem uns aspectos muito interessantes, né? Vamos lá, gente. Então, primeiro a gente está entendendo aí essa questão, né, de que o nosso corpo carnal ele não tem valor, né, mas sim o espírito. Com a mente, eu consigo servir fielmente a Deus, mas com a carne, eu sirvo mais facilmente ao pecado. Então, o homem, ele tem muito mais facilidade de se inclinar para o pecado do que de se voltar para Deus, tá? Essa aí é outra realidade que a gente presencia por aí. É muito mais fácil se inclinar, né? Se render ao pecado do que se render ao Senhor. Então, isso aí são coisas que acontecem. Abra aí em Romanos 7:25. Eu já passei por experiências, amados, em que a minha carne quase que chega ali, né, a ponto de fazer besteira, né? E é uma luta muito grande, né? Então, quando você percebe que você está nessa situação, opa, peraí, não pode ser assim. Então, você tem que lutar contra isso, tem que lutar, tem que refrear a carne. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, e de eu me pegar, sabe, pedindo realmente ajuda ali para o Senhor, para o Espírito Santo, para trabalhar no meu coração, trabalhar na minha mente, para não dar vazão àquilo ali, porque tem situações que às vezes a gente acaba chegando ao extremo, né? Eu já passei por isso. Recentemente eu passei por uma situação extrema que foi em relação a essas cadeiras aqui, eu já até falei sobre isso aqui. Eu realmente estava no meu limite, a ponto de fazer uma besteira por causa da primeira compra das cadeiras que não deu certo. Então eu estava ali já, sabe, a ponto de fazer uma besteira ali. Eu falei, Senhor, eu comecei a olhar para mim, eu reconheci que eu estava errando já nessa situação. Eu não pode ser assim, não posso agir assim, não posso fazer isso.
né? Eu sou transformado, eu sou nova criatura, eu sou homem de Deus. Então, sabe, o Senhor teve que trabalhar ao meu lado. Eu fiquei um tanto espantado com isso, né? Se não acontece com você, irmão, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Mas o Senhor me ensinou muito naquela situação. Eu aprendi mais com Deus ali naquela situação. E eu vi o quanto a gente realmente é dependente de Deus. O quanto a gente precisa estar sempre sendo direcionado pelo Espírito Santo. Jamais perder a direção. Jamais. Sabe por quê? Porque a gente entra num determinado momento em que vai surgir alguém que vai falar assim no teu ouvido: você está sendo bobo. Você está sendo bobo. No teu lugar eu já tinha feito isso. Ah, se eu fosse você, já tinha tomado uma atitude, já tinha feito aquilo, sabe? Aí, essas coisas começam a entrar no teu ouvido, né? Aí o sangue começa a ferver, e aí você vai querer entrar naquela de besteira de provar que você não é bobo, que você, perdão da palavra, que você não é otário, né? Sou crente, mas não sou tapete, né? E aí você acaba perdendo as estribeiras. Então eu tive nesse limite, irmão. E eu já passei por isso antes também, né? Quando eu estava colocando as janelas lá em casa, casei, mudei para casa, eu fiz a compra, comprei tudo de uma vez só, todas as portas, todas as janelas. E eu estava para casar. E eu falei para o rapaz: olha, eu preciso dessas janelas de Natal porque eu vou casar, vou para casa, vou entrar na casa. Casei, entrei, cadê as portas e as janelas? Estava eu morando numa casa sem porta e sem janela. Aí, meu amigo, aconteceu justamente isso aí. Você mudou o plástico. A coisa começou. Onde dava, eu coloquei cobertor, coloquei lençol, com aquela coisa bonita, né? Rapaz, e olha, aí fica aquela coisa, aí vem as cobranças, aí vem aquela, né, aquela vozinha: tu está sendo bobo, tu está sendo otário, tem que tomar uma posição, aquela coisa toda. E aí, rapaz, um belo dia eu cheguei na loja, quase que eu jogo tudo pro alto na loja. Quase que eu quebro a loja toda do cara. Olha, não é brincadeira não, a coisa ficou complicada. Ficou complicada. Então eu percebo essas coisas e eu vejo que a gente tem que realmente vigiar. Por isso que Jesus fala: olha, vigiai, né? Vigiai. Tem que orar. Oi, pastor. Eu já me encontrei também na situação e a outra pessoa disse: olha, bota ele na justiça, que ele infringiu 4 artigos da lei. O senhor vai ganhar tanto de indenização. Eu disse: não, minha justiça vem do céu. Isso aí. Isso aí. É difícil a gente pensar assim. É difícil. Não é fácil não. Né? Mas é impossível? Não é impossível. Não é impossível. Uma coisa que eu não acho legal, já presenciei muito isso, já conversei com muitas pessoas que pensam dessa forma: eu sou assim mesmo. Eu não aceito muito essa história de eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Não, comigo é assim mesmo. Então eu não aceito muito isso aí não, porque o nosso Deus, ele veio para nos transformar. Ele veio para nos transformar, ele veio para nos mudar, né? Ele é o Deus do impossível. Então ele tudo pode fazer. Então, assim como ele transformou a minha vida, ele transformou a tua, por que não vai transformar dos outros também? Por que transforma a mim não pode transformar a tua? Né? Como é que não pode? Pode sim. Então, eu não sou muito fã desse negócio de eu sou assim mesmo, não. Sou aquilo que... Eu nasci assim, eu sou sempre assim. Eu tinha uma irmã lá, é uma benção, ela gosta muito de mim, eu gosto muito dela, e eu conversava muito com ela em relação a essa situação, porque ela era esse tipo de pessoa, ela é santíssima. E não que eu sou crente, mas não sou tapete, não pisa no meu carro não, que eu rodo minha baiana, aquela coisa toda. Não, eu nasci assim, irmão, eu vou morrer assim. Então eu conversava muito com ela sobre essas coisas, né? Irmã, mas não pode, tentava explicar para ela, mas é complicado. Sabe por quê, irmão? Sabe o que acontece? Veja bem, a gente tem uma zona de conforto. Então é muito fácil para mim ficar dentro dessa zona de conforto. É muito fácil para mim não admitir que eu erro. É muito fácil para mim não admitir que eu peco. É muito fácil para mim não admitir que o meu ego está maior do que Deus. Sabe? É muito mais fácil, né? É mais fácil botar a culpa nos outros do que falar: não, eu que estou errado. Eu é que preciso, né?
um banho de transformação e tal. Então é muito mais fácil a gente agir dessa forma. Eu converso muito com a minha esposa em casa sobre essas coisas, converso mesmo, né? Ela também tem os seus impulsos, ela também tem os seus momentos, eu também tenho os meus, e a gente conversa muito. É legal porque Deus nos concede essa oportunidade de estar conversando sobre essas coisas, esclarecendo essas coisas, pegando exemplo dessas coisas. É por isso que o diálogo em casa é muito importante, né? Que a gente esclarece, a gente tira muitas dúvidas, a gente aprende muito. Então isso é importante, amados. Então, fala, amado. Mas, pastor, também tem uma situação, falando assim que eu nasci assim, ninguém é Gabriela, né? Que a Gabriela é que nasceu ali, ficou assim, não é assim, né? Mas eu penso assim, tem coisas também que tem pessoas que elas abusam disso. Ser um homem experiente, viveu dentro de várias igrejas, conheceu várias pessoas, você sabe que tem pessoas que acham que se você é cristão, você tem que suportar a história dele. Porque quando você diz é falha sua, tudo bem, tem gente que erra, não te pede desculpa, continua falhando e acha que você tem que suportar. Tudo bem, a gente tem que buscar tolerância? Tem. Só, eu acho assim, nós somos falhos. O único perfeito foi Jesus. Então, quando você falou aí, você extrapolou, como eu tenho meus dias que eu vou extrapolar, não sei se eu vou extrapolar a esse ponto, mas como eu era do mundo, eu extrapolava mesmo, eu não levava desafio, né? Como também já teve momentos que eu preferi me calar, né? E quando eu estou dentro da igreja, eu fico vendo que tem momentos que você tem para falar e tem momentos que você tem para falar, e não é só quando você é evangélico, não. Essa sabedoria até com o mundo lá fora. Eu já ouvi dizendo, vocês foi aqui, que o povo lá fora é mais prudente do que o próprio povo cristão. Então eu sei que a gente tem que ter sabedoria. Mas eu estou dentro da igreja, o tempo que eu estou, eu já observei isso. Tem gente que abusa da tua paciência, rouba a consciência, quer passar por cima e já parece que já está de propósito porque você é servo de Deus. Acho que você tem que se calar. Né? E isso eu tenho pedido muito a Deus assim, que é em oração, eu Alzira, não tem que ser para todos. Que Deus me dê sabedoria nesse sentido. Porque eu vejo coisas, eu sei que eu tenho minhas falhas, eu peço a Deus, porque eu tenho que primeiro orar para mim. Eu tenho que ter um espelho em casa, como você falou. Você tem que ter um espelho e começar a ver minhas falhas. E tem coisas que a gente vê que dentro da igreja, você não vê as pessoas entenderem isso. Elas acham que tem que fazer comum e às vezes não dá nem grito, não chuta, não mete o pé na jaca, né? Não chuta o balde, não basta tudo ali. Sei lá, não sei nem te explicar como. E fica uma coisa muito estranha. Né? E a gente tem que pedir sabedoria a Deus nesse sentido aí. Veja bem. Outra coisa, então, me contando. Aí vem aquela história, porque o inimigo usa, porque o inimigo faz. Pastor, eu aprendi uma coisa, mesmo dia que eu vou fazer teologia aqui, com a palavra do Senhor. O inimigo usa porque ele tem capacidade para você fazer. Ele sabe do teu caráter, ele sabe que tem tendência para fazer, usar e ele vai e usa. Mas quando nós temos um caráter fixo, uma boa índole, o inimigo não entra. Ele não entra, ele sabe que ele vai usar. Eu aprendi isso aqui, assim, com a sabedoria de Jesus, com a sabedoria do Espírito, né? Jesus sabe quem ele usa, Jesus sabe onde ele vai colocar certas pessoas, né? Para fazer determinadas coisas. Então tem coisas que as pessoas mesmo não fazem, porque elas querem fazer. Eu aprendi com o pastor que ele dizia assim, às vezes o Satanás, o diabo está lá na Havaí tomando água de fogo, tu vai lá buscar ele. Tu compra a passagem, tu vai lá buscar ele, o diabo te quebra. E ele não está nem lembrando de você. Então tudo é questão do caráter. Eu acho que o caráter da gente também influencia muito. Com certeza. Pastor, é como se você entrasse dentro de uma firma para trabalhar e você não pode aproveitar daquela situação que o outro irmão, ele tem que ter paciência, que ele pode, que ele tem, quando as outras pessoas estão abusando dessa situação. E eu já observei isso. Entendeu? Eu já observei, eu venho observando muito isso. Na minha carreira espiritual, eu venho observando muito isso. Correto. O que acontece? A pessoa está extrapolando, está abusando, eu aprendo que eu tenho que suportar. Eu tenho que suportar isso. E aquilo que você falou, você tem que ter sabedoria e você tem que ter caráter para saber contornar aquela situação. Se a pessoa está extrapolando comigo, eu não posso extrapolar com a pessoa. Tá? Ela está extrapolando comigo, mas eu não posso extrapolar com ela. Olha, eu glorifico muito a Deus. Vocês podem achar que não, podem achar que é conversa fiada minha. Mas
Eu passei por mas tanta coisa nessa escola, né? Parece que eu tenho 500 anos de idade, de tanta experiência que eu tenho em relação a essas questões, né, que envolvem a gente no nosso dia a dia. Eu já passei muito por isso, eu também pensava dessa forma, não, né? Não vai pisar no meu carro, não, o meu limite já deu, aquela coisa toda. E o que acontece? A gente precisa suportar, sim, suportar e ter sabedoria. A pessoa está extrapolando comigo, mas eu não posso extrapolar com a pessoa, porque eu sou diferente. Se a pessoa extrapola comigo, eu vou extrapolar com ela, logo, não me cabe diferença entre eu e ela. Somos igualzinhos, somos as mesmas pessoas, porque ela está me ofendendo, então eu vou ofender porque ela me ofendeu. Se ela me ofendeu, eu não tenho o direito de ofendê-la. Se ela está abusando de mim, eu não tenho o direito de abusar dela. Pelo contrário, eu preciso mostrar que eu sou diferente. Aí entra a questão da sabedoria e do caráter. Irmão, por favor, não, calma aí. Vamos conversar. Olha, a situação é essa. Tudo depende da maneira como você se coloca. Tudo depende da maneira como você se coloca. Só um minutinho. Se você chegar com palavra branda, o que a Bíblia diz? Você ganha o teu irmão por causa da sua palavra branda. Se você chegar com palavra áspera, você não vai ganhar ninguém com palavra áspera. Mas a pessoa está quicando, pulando e... Não, amado, calma aí. Isso já cansou de acontecer até mesmo entre família, né? Aquele furdunço, aquela coisa toda. Não, que não me... Calma, vamos ficar. Não, porque eu não vai não, amado. Calma aí, vamos conversar, rapaz. Não é bem assim e tal. Aí a pessoa... está parada te ouvindo. A palavra branda faz o quê, mano? Amansa o furor. Amansa o furor, apaga o furor. É a palavra A palavra áspera suscitaria. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Deus teve limite? Deus teve limite dentro dos seus propósitos. Teve limite dentro dos seus propósitos. Só que toma cuidado. Toma cuidado. Deus é Deus. Deus é Deus. Eu quero falar para o senhor. Deus é Deus. A gente tem um direito, né, de chegar e fazer. Só que eu penso assim, né? Olha, conforme eu já falei. Jesus, eu estou entendendo a sua situação. Estou entendendo. Jesus. A gente tem que brigar. Correto. Estou entendendo. Nada disso. Jesus, ele foi muito atacado nessa área. Ele foi muito provado nessa área. E aí, quando as pessoas achavam que ele ia dar força, ele falava: não. Se o teu inimigo tem sede, dá de beber. Se tem fome, dá de comer. Que isso, Senhor, é? Ama o teu inimigo como a ti mesmo, né? Então Jesus, ele foi muito afrontado nessa área. O que Jesus sofreu de afronta, de humilhação, de perseguição, de abusos. Mas ele, sabe por quê, querido? Isso é justiça de Deus. O pastor Antônio falou a nossa aqui: não, eu tenho meu juiz, tenho a justiça de Deus. É dessa maneira que a gente tem que pensar. Dessa maneira que a gente tem que pensar. Eu já tive muito na tua situação, amado. Já tive muito na tua situação. Eu estou entendendo a tua situação, do que você está colocando. Eu estou entendendo. É como você falou, eu não sou tapete. Né? Ela falou uma coisa ali que tem gente que compara um servo com tapete. Um servo como otário. Considera um servo um idiota. E vai assim, vai seguindo. Só que realmente nós temos que buscar muita sabedoria com Deus, entendimento, principalmente isso, entendimento, saber quando a coisa vem de Deus e vem de outro. Uma coisa que eu aprendi a fazer com Deus. Eu aprendi aqui, pastor. Eu aprendi aqui nessa igreja. Que nem tudo é diabo. E eu tenho pedido a Deus assim: Senhor, me dá a visão espiritual das coisas. Isso. Aonde quer que eu vá, me conduza aonde vá e me console. E me dá a visão espiritual. Porque quando você falou assim uma vez, no mal de muita gente está dentro da igreja e fechar os olhos. Meu culto todo com os olhos fechados. Tem gente que vai ver falhas em mim, claro, com certeza. Né? E se quantas vezes eu estou indo no culto e falo, mas quando se eu estiver errado, depois quando o culto terminar, eu me chama a atenção, me corrija, porque eu vou ser chamada para preletora, vou ser convidada para ir no culto, vou lá na visita no lar. E a gente pode errar em qualquer situação, até uma visita no lar. Até numa simples oração. E eu quero ser corrigido. Só que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, é um processo de oração constante. Eu acho que todo esse processo é o que o povo cristão não está entendendo. O preço que a gente
Foi isso aí, é isso que a gente paga. É de haver É você isso está mesmo. fazendo a coisa certa, É. os outros estão tirando você. É muito difícil. Né? É muito O outro dia difícil. desse aparece na igreja. Muito difícil. Eu falei, ó, eu vejo o crente dizendo que está pagando preço, ninguém paga preço não. Porque ninguém vai pegar uma cruz de madeira pesada com 4 vezes o seu peso, levar chicoteada nas costas, quer subir um morro, porque todo mundo quer subir monte, mas ninguém quer subir monte com a cruz. Né? Então, quando vocês estiverem passando por todo esse processo, me falam, porque eu vou lá falar com o meu pastor e dizer que ele é mentiroso, que Jesus ainda não morreu. Falei assim mesmo, pastor. Então, eu falei assim, então vocês têm que entender uma coisa, o preço que a gente paga é quando a gente é apontado. Como o servo de Deus fala da graça, fala das coisas perfeitas, das coisas que Jesus tão simples que a gente tem que fazer, que é só dos mandamentos, amar teu próximo e adorar o teu Deus. Vocês estão fazendo um monte de coisa, apontam, criticam, quer tirar um servo do Senhor como maluco, julga, né? Então tem essas coisas assim, pastor, quando eu fico pensando assim, eu tenho pedido, eu sei que eu creio em Jesus, que você está entendendo o que eu quero falar. Não é que a gente tem que revidar. Não, eu estou entendendo completamente o que ela está falando. Estou entendendo. Mas às vezes tem um limite da gente que realmente, né? É nesse limite que nós estamos trabalhando hoje. Nesse limite que nós estamos trabalhando. Que nem eu falei, por 2 vezes eu não tive a ponto de fazer uma besteira, mas eu não fiz. Cheguei no meu limite, faltou uma piscada de olho para eu poder fazer besteira, mas eu não fiz. É nesse limite que a gente está trabalhando hoje, né? Que é esse limite da nossa carne. Aquele momento em que a gente se sente ofendido, se sente humilhado. Por exemplo, sou crente, mas não sou tapete. Jesus se fez de tapete. Jesus se fez de tapete, né? Ele pisou, humilhou, escarrou, fez e aconteceu com ele. Mas sabe por quê? Sabe qual é o X da questão de tudo isso que a gente passa aqui? É o que está reservado para a gente na glória. Quando ele preferiu não colocar na justiça, ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu a melhor parte. Ele falou, não, prefiro deixar na justiça diante de Deus. Ele escolheu a melhor justiça que ele poderia escolher para ser ressarcido do mal que ele sofreu, que é a justiça de Deus. Esse é o ápice da questão. Por que Jesus não estava nem aí com tanta humilhação, com tanta injúria? Porque ele sabia que no final de tudo isso a vitória seria imensuravelmente maior do que tudo que ele sofreu na terra. É isso que nós estamos aprendendo, é isso que eu estou aprendendo. O que você passa, o que você está expondo, eu também já passei por isso, eu também já vivenciei dessa mesma forma, eu também pensava dessa mesma forma, né? E quantas vezes as pessoas falavam, não, mas é isso aí mesmo, tem que ser assim mesmo. E aí depois o Senhor foi me mostrando que na verdade não era bem assim que a coisa fluía, que eu ia ganhar muito mais sendo tapete aqui na terra, né? Do que sendo justiceiro, do que tomando o lugar de Deus. Olha, muita gente ficou aguardando a minha queda, muita gente ficou aguardando o meu mal absoluto. Sabe por que não aconteceu isso? Porque as pessoas tomaram a frente de Deus, as pessoas se colocaram como juízes e advogados na frente de Deus. Então aquilo que eles acharam que ia acontecer na minha vida foi exatamente ao contrário, porque prevaleceu a justiça de Deus. Então, se ele me atinge e eu quero atingi-lo porque ele me atingiu, eu sou exatamente igual a ele. Deus vai olhar lá do céu e falar, tudo farinha do mesmo saco. Está fazendo exatamente igual a ele. Está fazendo exatamente igual. Você faz igual a ele, revida da mesma forma. Não, você se torna até pior. Exatamente. Você tem entendimento. Ainda tem esse ponto ainda também, né? Porque você tem mais entendimento, você tem mais sabedoria, e aí então vai pesar mais em cima de você do que da pessoa. Nossa, eu fui pro culto, né? Eu fiquei muito feliz. Só um minutinho, pessoal. Eu fiquei muito feliz porque eu fui substituir, eu fui representar a minha igreja. Sim. Né? E aí, quando eu entrei, não tinha quase ninguém. Então eu entrei, sentei. Quando eu sentei, 15 minutos depois começou a chegar o povo. E Deus começou a me mostrar, a inscrição de Deus começou a me mostrar, ó, são tudo povo que ainda não conhece a verdade. E pastor, eu fiquei ali pedindo a Deus, em oração, como é que eu ia falar com aquele povo? Porque era uma palavra que, assim, tem um texto. Mas o Senhor falou assim, você não vai falar em cima do texto. Você vai voltar lá atrás, do Davi, depois você vai falar do Salmo. Então eu fui lá em cima daquele texto, da obediência de Davi. Porque só espera com paciência
como se a fé. Porque eu vi o tempo todo lá que só se espera com paciência por uma esperança. Não, só se espera com paciência quando você tem fé. Né? A fé está em cima de tudo. Então eu fui lá em Davi lá atrás, Sim. voltei no Salmo 40 e comecei a falar da nova aliança. E o Espírito Santo me ensinou, filha, não vai gritar não grite não. E se você gritar, grita falando do amor. Pastor, eu falei em cima da palavra da nova aliança que Jesus fez com amor. Glória a Deus. Sem criticar, Isso aí. sem apontar, porque foi assim que o Espírito Santo deixou falando comigo. E pastor, quando terminou o culto, aquele povo todo veio me abraçar. E falou, amada, foi uma palavra maravilhosa que você falou. Eu adorei a palavra. É isso aí. É isso aí. Então, tem coisas que a gente, até para a gente falar com esse povo assim, a gente tem que, não é nem dizer que tem que ir como que estivesse pisando em cima de ovos, casca de ovos, não sei lá como é que eles falam, né? É em cima de ovos mesmo, para não quebrar, né? Mas uma coisa que a gente tem que saber é que eles ficam ali atentos e começam a olhar te julgar pela roupa, né? É um vaso vazio, não vai falar nada, tá? Não tem que estar fazendo nada aqui. Então, ali, Deus me mostrou muitas coisas, muitos pontinhos. Mas foi um culto maravilhoso, um culto com pessoas, com irmãs que precisavam ouvir, teve irmãs que se sensibilizaram com a palavra, né? Amém. E disseram, amada, olha, eu não precisava ouvir isso. Ok. Né? Então, pastor, é uma coisa que, como eu falei para o senhor, tem pessoas que estão precisando, elas estão com a casca muito grossa ainda. Estão com a casca muito grossa, estão com um carrapicho. É um carrapicho, né? E a gente tem que pegar assim, trabalhar, né? Eu louvo a Deus por isso que Deus tem me levado em bastante lugares para trabalhar com a palavra do Senhor. Amém. Né? Glória a Deus por isso. E muito mais ainda o Senhor vai fazer. Vamos lá, fala aí, pessoal, para a gente poder dar continuidade aqui. Olha só, pastor, eu tenho uma irmã que é muito católica e o cunhado dela mora com ela. Eu não, aí que na igreja fora. Então, eu viajei com peixe. 20 dias que eu viajei com peixe, mais hoje. Aí ela ligou para mim e eu falei para ela que tinha comigo, né? Aí ela me deu os conselhos, mas tem que ter cuidado para comer peixe, não sei o que, não sei o que. Aí o meu filho, esse que mora comigo, foi lá na casa dela, ela contou para o meu filho tinha ligado para mim, eu falei, meu filho, eu não me ajudei. Aí eles comentaram lá, ela comentou com ele, o meu filho comentou com ela. Aí disse ela começou a debochar de mim e que eu não me ajudei mais com o filho. Aí eu fiquei calada, porque o meu filho falou, eu fiquei com ela. Aí eu falei assim, não, eu vou ligar para ela, vou experimentar ela, vou falar um monte de verdade para ela, vou perguntar por Deus se ela adora, ela não quis ver engasgada, se acontecesse com ela, se ela ia gostar para alguém lá dela. Aí depois uma voz falou assim, não faz isso não, você não liga para a sua irmã fazendo isso não, porque você gosta da sua irmã, e não é preciso que a sua irmã tenha gostado de você. Aí está uma voz dizendo assim, vira para ela, escolhendo para ela. Não faz isso não. Aí eu fico naquele negócio, faça ou não faça? Aí eu faço isso de fazer. Meu filho me pediu para não falar nada. Isso. Aí eu não sei o que eu faço, Não fala nada. Não fala nada. Só olha por ela. Só olha. Essa é a luta que a gente vive. Essa é a luta da carne contra o espírito. E da desgraça dos outros. Pois é, ela não fala nada não. É uma pessoa engajada. Só olha por ela. Só olha por ela. Só isso. E quando eu estiver com ela, o que eu falo? Fala de amor. Fala que Jesus é bom. Fala que você a ama. Viu? Que ela é sua irmã do coração. Tá? Não. Nós falamos dela em relação a isso não. Sabe por quê? Você é superior a ela. Sabe? Você é diferente. Você é superior. Você tem um Deus vivo. Que você serve, que você adora. Né? Então tem toda essa diferença. É maravilhoso, né, pastor? E assim eu fiquei engasgada, toda engasgada. No outro dia eu já parece que a gente desceu, eu comi tanta farinha, desceu, eu não precisei ir a médico. Glória a Deus. E assim saiu. É maravilhoso, né? É isso, claro. Deus ele pode usar tudo isso para poder resolver o nosso problema. Até uma farinha ele usa. Ué, por que não? Né? Come uma farinha, arranca a espinha fora e está tudo certo, dá glória a Deus. Eu passei um momento bem difícil. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui ao estudo. A gente ia ler Romanos 7:25, né? Vamos lá. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor,
De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, ou seja, da palavra, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Né? Então, com a mente, ele tinha mais facilidade para estar adorando, agradando a Deus, louvando a Deus, mas segundo a carne, ele estava mais inclinado para o pecado, mais sujeito ao pecado, segundo a graça, segundo a carne. Né? Então, o que ele está explicando aqui? Ele não está dizendo que ele adorava a Deus, mas vivia pecando, não é isso. Ele está ensinando, explicando para os irmãos, né, que com a mente é muito fácil adorar a Deus, com a mente é muito fácil. Né? Pensar é muito fácil, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é bom. Né? Pensar e falar essas coisas é muito fácil. Agora, praticar isso é que é difícil. Colocar isso em prática é que é difícil. Né? Então, a gente pensa coisas maravilhosas, mas fazer essas coisas maravilhosas é mais difícil. Correto? Aí foi aquilo que eu falei, é mais fácil fazer o que não presta com a carne do que fazer as coisas boas. Correto? Então, com o pensamento, né, somos mais fiéis a Deus no pensamento. Né? Muito mais fiéis. Correto? Haja visto que Deus, repreendendo a Israel, falou: olha, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está distante de mim. Meu Deus, Né? Eles me honram com o lábio, eu reconheço isso, mas o coração, né? A mente, né? a prática, está longe, está distante. 90% né? Isso aí. 90%. Então, pessoal, o que acontece? Vamos ver o que Paulo fala aí em 2 Coríntios 4. Segundo aos Coríntios 4, versículo 8. Vamos ler do 8 ao 12. A morte atua em nós, né? Ou seja, na carne, mas em vós a vida, ou seja, o Espírito. Né? Ele explica essa situação aqui em 2 aos Coríntios 4, 8 a 12. Podemos ler? Pode. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Vocês já pararam para prestar atenção do que Paulo está falando aqui? A gente usa muito esse versículo 8, não usa muito? Né? Usa muito só o 8, mas você já meditou no que isso aqui, no que Paulo realmente está explicando aqui? Em tudo somos atribulados, né? As tribulações, mas não angustiados. Somos perplexos, ficamos espantados, estupefatos, mas não desanimados. Nós somos perseguidos o tempo todo, mas não somos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Né? Ou seja, tem aquele momento que a gente se abate, mas não somos destruídos. É aquele negócio, você pode perder uma batalha, mas você não vai perder a guerra. Correto? Então, ele está falando, abatidos, mas não destruídos. Aí ele diz o seguinte: trazendo sempre, por toda parte, ou seja, em todo local, em qualquer circunstância, em qualquer hora, em qualquer momento, então, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Está entendendo esse negócio aí? Trazendo sempre a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Ou seja, com toda essa perseguição que a gente sofre, com toda a angústia, com toda a tribulação, não é? Com tudo isso aí que a gente passa, com todo o desânimo, eu sempre trago no meu corpo a mortificação em Cristo Jesus. Ou seja, sempre me mantenho são, sempre me mantenho tranquilo, sempre me mantenho equilibrado. Então eu trago a mortificação do Senhor Jesus no meu corpo. Ou seja, o Espírito Santo que agora habita em mim. E que através do Espírito Santo eu controlo as minhas ações ou as minhas atitudes carnais. Então pode me perseguir, eu vou me manter são. Pode me atribular, eu vou me manter tranquilo. Pode me angustiar, me injuriar, mas eu não vou sair da minha razão.
porque a minha carne está mortificada. Por meio de quê? Por meio do Espírito Santo que habita na minha vida. Eu quero sempre comigo a mortificação do Senhor Jesus no meu corpo. O Espírito Santo está comigo. Então pode me fazer o que quiser, pode me fazer o que quiser, mas eu vou sempre me manter são, eu vou sempre me manter tranquilo, eu vou sempre me manter dentro da razão. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele continua dizendo o seguinte: para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Testemunho de vida, testemunho de transformação. Aleluia. Testemunho de obediência, testemunho de amor. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Para que o Senhor resplandeça na minha vida. Para que o Senhor apareça na minha vida e essas pessoas enxerguem isso. Essas pessoas vejam isso, que Cristo é comigo, que Cristo está na minha vida, né? Então por isso é importante a mortificação da carne, por isso é importante deixar Cristo aparecer em primeiro lugar e não a minha carne. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, né? Então ele está falando de todo o mal que ele sofre, de tudo que ele passa, mas ele tem suportado, ele tem dado bom testemunho, ele tem dado bom exemplo, correto? Então ele está suportando tudo isso aí, é como se ele estivesse sendo entregue à morte por amor de Cristo, correto? E é o que acontece quando você é injuriado, quando você é caluniado, né? Quando você é perseguido e você se mantém na tua razão, na tua consciência, na tua serenidade espiritual, você está sendo entregue à morte por amor de Cristo. Você está indo à morte. Por que sendo entregue à morte? Porque foi o que aconteceu com Cristo. Ele se deixou levar para a morte. Ele não respondeu ninguém, ele não atingiu ninguém. No momento ali em que ele estava ali com Pilatos, ele podia estalar um dedo, descer uma legião de anjos, acabar com todo mundo e tirar ele de lá. Mas ele ficou ali. Olha, se eu quisesse, eu podia pedir para o meu pai para mandar aqui legiões de anjos, acabar com a graça de vocês, mas eu não vou fazer isso não. Por que não? Por causa do amor. Por que não? Por causa do testemunho. Por que não? Por causa da graça, né? Por causa da obediência, por causa da aliança que ele tinha, que eles estão instituídos, né? Se ele perde as estrelas, como é que fica a situação, né? E aí mais uma vez ele está lá na cruz, e todo mundo zombando dele. Ué, tu não é o filho de Deus? Ou, né? Ué, e agora? Ué, tu não disse que estava salvando os outros? Por que não salva a ti mesmo? Aí se ele deixa a carne dele falar ali, ele era homem carnal. Cláudio, acontece. Ele era homem carnal. A prova de que ele era homem carnal, de que ele sentiu aquele momento, pai, por que me abandonaste? Ele sentiu aquele momento, né? Não vou entrar nesse detalhe aí não, mas ele sentiu isso. Né? Ali ele expressou a dor que ele estava sentindo na carne, mas ele olhando lá para baixo, vendo aquele bando de gente zombando, escarnecendo dele, humilhando ele, né? Dando vinagre para ele beber, ele ficou ali na dele. Aleluia, né? E que agora imagina ser um Cláudio que está ali, todo mundo zombando, escarnecendo, né? Suando, caçoando, injuriando. Deus, manda fogo do céu aí agora e queima todo mundo. Da onde profeta? Profeta Elias, né? Da onde profeta Elias? Se eu sou homem de Deus, manda fogo no céu aí, queima todo mundo. Já pensou? Mas Jesus não. Jesus ele se manteve ali na dele. Exatamente. Por quê? Porque ele sabia que a vitória seria muito maior. O que ele estava fazendo ali era muito além do que aqueles homens pecadores podiam imaginar. Aleluia. A igreja está entendendo? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fala. Olha, Cláudio, aconteceu comigo com um homem anos atrás. Eu era muito discriminado, muito humilhado, né? Me humilharam bastante, muito discriminado. A ponto de eu sofrer com isso. Hoje eu sou o presidente. Jesus tira lá de baixo. Veja como você falou aí. O cara quando é humilhado, discriminado, quando é deixado de lado, como não sai de paz,
Aí, o que eu fiz? Peguei tudo na mão, conforme me passou. Quando chegou numa tarde que eu estava triste, angustiado com tudo isso, Jesus me enviou quem? Enviou este homem aqui. Eu jamais esqueço. Enviou este homem, quando ele botou a mão na minha frente, levanta, homem valente. Eu dou as palavras do mundo, na Bíblia, quando o Gideão estava se lamuriando, questionando a perda daquela grande poder. Esse homem, Deus me usou esse homem para ir lá em casa. Eu estava lá embaixo, chorando, angustiado, sol quente. Eu me lembro como se fosse esse homem. Deus enviou esse homem lá. E disse essas palavras: levanta, homem valente, quer dizer, eu estou contigo. Tem algo, tem uma obra a fazer na sua vida. Levanta. E a obra é esta. Hoje vale a pena. E a obra é esta que você está me ajudando, que ele próprio está me ajudando. E esta obra será muito grande. Por quê? Porque assim o Senhor quer. Esta é a vontade do nosso Deus. Amém. É isso aí. A vida para honra e glória do seu nome. Aleluia. Por isso, glória a Deus. Eu digo sempre aqui, que vocês são todos testemunhas, estão presenciando. Isso aqui não será apenas o gato pingado que será ouvir a verdadeira palavra do nosso Deus. Será glória a Deus. Um povo diferente, um povo que vai entender a vontade do nosso Deus que vai ser só nossa. Ok. Amém. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, né? O testemunho, o exemplo de vida, né? Cristo precisa ser manifesto em nossa carne mortal. O homem precisa olhar para nós e ver, né, a diferença, ver a transformação. Precisa olhar para a gente e ver Jesus na nossa vida, né, atuando, trabalhando para a honra e glória do Senhor. E aí ele diz o seguinte: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, em nós opera a morte, a carne, com toda a perseguição, com toda a aflição, com toda a angústia, né? As pessoas que nos perseguem, as pessoas que nos injuriam, em nós opera a morte. Os apóstolos, aqueles que estavam responsáveis por ensinar, ele diz: mas em vós opera a vida. Em vós opera a vida. Ou seja, as pessoas estão nos perseguindo. As pessoas estão nos perseguindo, né? A carne, que gera a morte, mas nós estamos passando para vocês vida, estamos ensinando a vocês sobre a vida, sobre Jesus Cristo. Então em nós opera a morte, mas em vós a vida, porque vocês estão ouvindo a palavra de Deus, vocês estão recebendo a palavra de Jesus, né? Então é isso que ele está explicando aos Coríntios. Então são situações que a gente observa que ele passou muito por isso, ele combateu muito isso, né? E há momentos que você percebe que ele está combatendo contra si próprio. Ele está falando dele mesmo, das falhas dele, do corpo carnal dele. Isso é natural, isso é natural. Acontece com a gente mesmo, acontece, né? Nós não somos diferentes de ninguém. O que a gente precisa entender, o que a gente está vendo aqui hoje, é essa questão de saber aguentar isso, de saber suportar isso, como Cristo aguentou e suportou, como Paulo aguentou e suportou. Há momentos em que a gente tem que abrir a boca e falar sim, mas aí é que vai entrar toda a diferença. Você vai falar segundo o Espírito, não segundo a tua carne. Você vai falar segundo Jesus, não segundo o teu ego. Então essa é a diferença, né? Isso fez a grande diferença na vida de Jesus, isso fez a grande diferença na vida de Paulo e dos demais apóstolos, né? Falar pelo Espírito e não por si próprio. Porque nós observamos quando Pedro falava por si próprio, ele era repreendido. Mas aí nós vemos a transformação. É em outro ponto que a gente precisa entender. Pessoal, a gente está no processo. A gente está no processo de transformação. Correto? A gente fala muito isso aqui. Às vezes as pessoas, elas são apontadas, são discriminadas na igreja. Às vezes os irmãos até mesmo se afastam daquela pessoa. Aquele irmão é assim, aquela irmã é assada. Eu não gosto do jeito desse irmão, não gosto do jeito daquele irmão. Nós estamos vivendo um processo. Nós temos que saber lidar com tudo isso, porque tudo é processo. Eu estou num processo, você está num processo. Eu preciso entender o processo que você está vivendo. Você precisa entender o processo que eu estou vivendo. Aleluia. E nós somos aqui para nos ajudar uns aos outros. É você me ajudar nos meus problemas, é eu te ajudar nos teus problemas. É você virar para mim e falar: olha, pastor, vem cá,
olha, tem uma situação assim, assim. Eu vou pegar como exemplo, olha como é que o Espírito Santo é bom. Vou pegar como exemplo o que aconteceu hoje de manhã que a gente começou a escola dominical, né? O pastor Antônio me chamou, olha, pastor, vem cá, tive uma ideia, né? O irmão acha, olha, o culto é uma bênção e tal, mas o que o irmão acha de fazer assim, 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 assim? Recebi, glória a Deus, recebi. Aleluia. Aleluia. Não é? Não, do jeito que eu faço tá bom. Não, eu faço assim. Não, irmão. É por isso que existe essa família. É por isso que somos um corpo na presença do Senhor. Aleluia. Para que um possa estar ajudando o outro. Para que um possa estar cooperando com o outro de várias formas. Aleluia. De várias formas. Eu sempre adotei isso comigo. Sempre adotei isso comigo. Eu já trabalhei com jovens. Eu ouvia os jovens. Eu ouvia. Às vezes um jovem chegava e falava, pastor, olha, não, olha, isso assim, assim, assim. Não, olha, você está certo. Não, tá, vamos fazer assim, vamos fazer diferente. Então, não, tudo bem, você está certo. E às vezes eles se espantavam comigo, né, pelo meu posto, e eu estava dando ouvido ao que ele está falando, eu estava acatando a ideia deles. Mas eu preciso ser assim, eu preciso reconhecer quando alguém está certo e quando eu estou errado. Correto? Eu preciso reconhecer quando eu estou certo e a pessoa está errada. E aí, quando eu reconheço isso, aí eu tenho que ter a sabedoria para poder lidar com aquela pessoa. Então, é isso que nós estamos aprendendo. Não tem jeito, não tem jeito. É carne e espírito. Carne e espírito. Né? É um tesouro imenso sobre um vaso de barro. A gente precisa saber lidar com isso. A gente precisa saber trabalhar com isso para honra e glória do Senhor. Aleluia. Então, o que acontece? A Bíblia nos mostra que o corpo está morto, mas o espírito vive. Né? O espírito vive. Abre aí em Romanos 8:10. Como assim o corpo está morto? Né? É aquilo que a gente está falando aqui. Quem mortifica a nossa carne é o Espírito Santo. Romanos 8:10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Veja bem que ele coloca uma condicional no começo da frase. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Se. Você vai ver que em muitos ensinamentos ele trata dessa forma com os irmãos. Olha, eu gostaria de falar a vocês como espirituais, mas não estou podendo. Estou tendo que falar com vocês como carnais, por causa do que está acontecendo no meio de vocês. Né? Então Paulo, ele sempre combateu esse tipo de coisa. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, se Cristo está em mim, o meu corpo está mortificado, a minha carne está mortificada, correto? Por quê? Por causa desse Espírito que é vida, o Espírito por excelência que habita em mim. Então, por ele habitar em mim, a minha carne está mortificada. Né? É aquilo que a irmã observou aqui muito bem. Então, a partir do momento que eu tenho o Espírito Santo, ele é que vai me direcionar, ele é que vai me dizer por aqui, por ali, por acolá, né? E assim vai tocando. Os crentes nascidos de novo possuem ainda um corpo de pecado. Outra verdade, né? Somos nascidos de novo? Amém. Glória a Deus. Né? Quando Jesus falou disso com Nicodemos, como é que pode o homem já sendo velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Que negócio é esse de nascer de novo? Né? Então nascer de novo é aqui dentro. Né? Não é a gente entrar no ventre da nossa mãe e sair de novo, não. Então, mesmo sendo nascidos de novo, ainda estamos vivendo em um corpo de pecado. Né? A gente precisa entender isso. A gente tendo consciência dessas coisas, a gente fica mais forte ainda para combater. Né? A gente fica mais forte ainda. Então vamos lá, vamos entender essa questão aqui. Abra aí na 1 de Pedro 3:21. Só essa, só na. Já foi? Tá te procurando orar.
O horário já está passado. 3h21, né, meu? Isso. Primeira de Pedro 3:21. Isso. A qual, figurando o batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, por que Cristo ressuscitou ao terceiro dia? Para subir ao céu, ser glorificado e o Pai enviar o Consolador, correto? Então o que acontece? Como figura de um batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne. O Espírito Santo que nos sobreveio, que está conosco, ele não veio para remover, né, a imundícia da carne, ou seja, nós ainda estamos em carne, ainda vivemos em carne, ainda estamos aqui em corpo carnal, correto? Então, a remoção não foi da carne. Ele não veio para trazer a remoção da carne, mas ele veio para trazer o quê? Uma nova consciência, uma boa consciência para com Deus. Correto? Ele veio trazendo o quê? Uma novidade de vida, uma nova expectativa, uma nova consciência, correto? Então, se eu era um homem que matava, hoje eu não mato mais porque Cristo me deu uma nova consciência. Se eu era um homem que roubava, hoje eu não roubo mais porque Cristo me deu uma nova consciência, correto? Então, se eu fazia tudo quanto era coisa que desagradava ao reino dos céus, hoje eu não faço mais, porque hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, hoje eu vivo em novidade de vida, porque a minha mente foi renovada, a minha mente foi transformada, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, é isso que Pedro está falando aqui na sua primeira epístola. Toma aqui ainda em corpo carnal, mas a nossa mente foi transformada, foi mudada. Aleluia! Então hoje nós somos nova criatura, hoje nós temos uma nova consciência em Cristo Jesus, correto? Então é essa transformação que existe, é por isso que eu falei que eu não aceito muito esse negócio que alguns irmãos fazem por aí, de eu sou assim, eu faço e aconteça aquela coisa toda, porque, ó, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Transformai-vos pela renovação do entendimento. Então o Senhor age aqui, ó, o Senhor age na nossa mente, o Senhor age no nosso entendimento. Transformando o nosso entendimento, transformando a nossa mente, nós vamos agir de forma diferente. Nós vamos ser novas pessoas, pessoas melhores, pessoas mudadas, transformadas. Se não tinha amor no coração, hoje eu passo a ter amor no coração. Se eu não tinha compaixão, hoje eu passo a ter compaixão. Se eu não tinha misericórdia, hoje eu passo a ter misericórdia. Essa é a transformação que aconteceu na minha e na tua vida, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Então temos esse precioso tesouro em vasos de barro. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu peço aos amados que se coloquem de pé. Aleluia, glória a Deus. Aí o interessante aí, aí ele entre frases, desaporou que não é a água que faz isso não. Não é o desfogamento da imagem da carne, mas tem uma boa consciência que se faz. Claro. A água aí não está entrando em mim. Tirando o pecado. Vamos lá. Glorioso e santo Deus, mais uma vez queremos agradecer a Ti, Senhor amado, por mais esta manhã, por mais uma manhã de estudo que o Senhor nos concede, ó Deus. Obrigada por toda a questão que foi levantada, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que foi dito, ó Deus amado. Agradecemos a Ti, Senhor, pela participação, pela presença dos Teus eleitos, ó Deus. Agradecemos, ó Pai querido, porque o Teu Espírito, Pai, Ele nos direciona, o Teu Espírito nos ensina, Senhor amado, o Teu Espírito nos mostra, Deus querido, a verdade, o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Pai, pedimos a Ti, leva-nos em segurança aos nossos lares, ó Deus eterno, continua conosco, nos dá uma noite abençoada na Tua presença, Pai, que possamos estar aqui reunidos com interesse e alegria de coração, adorando e bendizendo o Teu santo nome, para a honra e glória Tua. Amém e amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vós que aguardam a volta do Senhor, e que todos digam amém. Glória a Deus. Agradeço a presença de todos. Vão em paz. A Jesus Cristo, deste caminho, eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não. Amém. Até logo mais. Tchau. Glória a Deus. Tu vai, mano. Vem. Deixa eu